para vocês esse vídeo inédito de um triângulo amoroso no qual envolve Andreia de Maio e o seu namorado Devair. No meio de toda essa parafernália que todos sabiam, mas todos em silêncio, pelo bem das virgulinas ou pelo mal de uma virgulina, vamos falar, uma vez mais, não só de Andreia de Maio, do seu namorado Devair e, como não podia faltar, a amante Cláudia Edson. Meus bombones, coisas lindas do meu coração. Então, pessoal, trago esse vídeo inédito falando desse triângulo amoroso, né? Porque, claro, se Estrela Smith não conta a verdade, ninguém vai saber nunca. Principalmente o pessoal da agora, né? O pessoal dessa época de agora não sabe lufas, não sabe nada. Não sabe bolufas, de nada. De nada, não sabe nada. Pode inventar história, pode inventar o que queira. Mas a verdade, só nós lá de trás sabemos a realidade, o que aconteceu de verdade. Então eu trago esse triângulo amoroso entre Andreia de Maio, Devair, o seu namorado, e uma terceira pessoa. Andreia de Maio, pessoal, vocês já conhecem, vocês já sabem, eu já dei toda a minha versão, né? Quase toda, né? Não dei tudo, né? Andreia de Maio sempre foi uma pessoa ruim, sabe? Nunca prestou pra nada. Sempre judiou das monas, sempre judiou de todos, sempre foi traficante, sempre foi mafiosa, cafetina, safada, virgulina e muito ordinária. Ela tinha o seu noivo, o suposto Devair, né? Devair era bonito, sim. Devair não era feio não, gente. Devair era muito atrativo. Era um rapaz bastante atrativo. Elas sempre gostaram de rapazes novos, né? Elas sempre gostaram dos novinhos. Meu Deus do céu. É tanto babado, gente. Vocês não imaginam? Não imaginam. Vocês não podem imaginar. Se eu não conto, ninguém vai saber jamais. Devair, o namorado, elas falam marido, né? Sem estar casada no papel, sem ter contraído matrimônio, ainda mais na época, né? Que matrimônio existia? Não existia nem câmbio de nome, nem nada. Elas tinham que usar documento falso, né? Então, o Devair era praticamente o namorado caso, né? Porque na minha época a gente falava caso. O caso de Andreia de Maio. Então, pessoal, aconteceu coisas atroz aí. Devair sempre tinha muita discussão com Andreia de Maio. Por quê? Porque Devair era muito adicto à substância ilícita, à substância estupefaciente, como crack, coisa assim por estilo. Estrela, mas nessa época tinha, era o que mais tinha. Era o que mais tinha crack, sabe? Então ele com aquele vício mono, né? A gente fala mono, né? A noia, né? E tudo aquilo que queria consumir, essa porcaria, né? Que eles chamam de pedra. Porque pra mim pedra, Deus que me perdoe, né? Na montanha tem pedra, no sul... Ai, pedra, né, gente? Pedra. Que nome mais absurdo eles arrumam para uma substância estupefaciente, né? Porque supõe que aquilo é uma porcarinha que eles enfiam lá num cachimbo, né? Que eles mesmos fabricam. Aquilo lá é uma areia, né? Pedra. Põe uma pedra de verdade de uma montanha, vamos, que aplasta não só ele, o cachimbo, o diabo que seja, né? Então, se a gente tem cada tipo de vocabulário, pedra. Ah, pro inferno você e a pedra. Então, pessoal, Andreia de Maio teve uma desavença muito forte com Devair. Muito forte. Porque Devair, ele queria consumir o diabo, o diacho da substância estupefaciente. E Andreia de Maio não queria dar o dinheiro, né? Porque quem comandava o dinheiro era ela, claro. Andreia de Maio era traficante. Vamos? Cafetina, virgulina, todo bandido, né? Então ela tinha o aqué, ela tinha o dinheiro, o money. Então, claro, se ela não soltasse o money pro Devair, como que ele ia comprar
a infame dessa porcaria da substância, né? Para ele se colocar. Aí tiveram uma desavença, e bai, rife-rafe. O Devair, simplesmente, ele decidiu dar um montão de tiro nas pernas dela. Papado, viu? Ele pensou, né? Eu acho que se eu deixo ela aleijada, ela me dá o dinheiro e me deixa em paz, né? Porque ela ficava sempre em cima, claro. O cara não era feio, o cara era bonito, né? Mas viciado, né, gente? Então ela tinha um ciúme desse rapaz. Um ciúme tão forte que vocês não podem nem fazer ideia. Meu Deus do céu. A Virgulina, ela tinha o olho, vamos, como ciclopes, né? Até na testa essa praga tinha um terceiro olho, né? Pra vigiar o Devair, né? Qualquer coisinha ela já tava lá, olhando para ver se o Devair tá olhando para alguém ou comunicando com alguém. Mas olha como são as coisas, né? O que ela menos esperava é que o Devair ia ter um roce tão próximo com uma que ela poderia chamar de inimiga. Não, elas poderiam ser até amigas, né? Bom, entra em cena Cláudia Edson. Sim, senhor. Entra em cena Cláudia Edson. Bom, Cláudia Edson teve ou não teve algo com o marido da Virgulina? Sabe de uma coisa? Para vocês terem 100% de certeza, eu vou deixar esse áudio da melhor amiga dela, de uma das melhores amigas dela, falando, sem mover o áudio, sem distorcionar a voz, o áudio original, com a voz da melhor amiga dela. E vamos ver como que ela me explica para todos vocês, para mim não precisa nem explicar, como ela se explica diante da melhor amiga dela, dizer isso com toda a veracidade que não é mentira, por supostíssimo que não, porque essas monas, quando elas querem falar a verdade, elas falam, mas quando elas querem mentir, elas mentem. Então vamos escutar esse áudio. Isso sim, não vou dar nome ao boi do áudio, porque quem sabe quem é, sabe, porque reconhece a voz. Vamos escutar o que ela tem para falar uma das melhores amigas dela, né, de Cláudia Edson. Vamos escutar. Pois é, a Cláudia, ela nem gosta muito de tocar nesse assunto do Devair, porque foi uma paixão, assim, meio forte, mas eu acho que essa paixão entre os dois começou e aconteceu depois que a Andréia já tinha levado os tiros e coisa, que teve esse lelê entre os dois. Porque a Andréia ficou um bom tempo lá de muleta, que ela não andava direito. Aí teve uma época que ela não mexia a perna, depois ela começou a apoiar a perna no chão e não sei o que, enfim. Mas a briga dela com o Devair e as coisas dos tiros, eu acho que foi uma coisa entre a Andréia e o Boff. Coisas deles ali, da intimidade deles, de aqué, eu não sei, marido, mulher, enfim, de coisa de colocação e deles ali. O negócio da Cláudia Edson foi outro. E eu nunca ouvi falar que a Cláudia Edson já foi marido do André de Maio, não. Nem a própria Cláudia, quando ela tocou no assunto, uma vez só que a gente começou a falar sobre isso, e ela não gosta, assim, ela falou alguma coisa. Ela falou da Andréia, do Devair, mas ela nem tocou no assunto que ela tinha sido nada da Andréia. Eu acho que isso daí, essa informação não confere. Da Cláudia Edson ter sido marido da Andréia, nunca ouvi falar nisso, imagina. Para vocês verem, meus bombones, é uma coisa, vamos, do arco da veia, né? Então, se eu não trago esses vídeos, vocês nunca vão saber, né? Sim, que eles tiveram algo? Sim, tiveram, claro que tiveram. Tá claro, sua melhor amiga
Melhor amiga, uma das melhores amigas já tá falando toda a verdade. Aí ela não tá mentindo não, porque todas nós sabemos. Deixa eu aclarar uma coisa bem, vamos, necessária. Se comentavam que Cláudia Edson era marido de Andréa de Maio, tudo isso, inclusive eu fiz até um vídeo falando a respeito. Não, gente, isso foi umas mentiras que as monas inventaram, que as monas sempre foram muito mentirosas, né? Que Cláudia Edson foi marido de Andréa de Maio. Não, elas foram amigas até um determinado tempo. Depois, não, já não foram mais amigas, porque, claro, né? Dividir o marido, né? É complicado, né? Então é babado, né? E muitas comentaram, né? Que o Devaí deu aquele montão de tiro nas pernas da Andréa de Maio por causa que a Cláudia Edson mandou mentira. Não, isso é mentira, gente. Isso é mentira. O Devaí deu aquele montão de tiro nas pernas da Andréa de Maio porque ela não quis dar o dinheiro para ele comprar a porcaria essa do crack, né? Então ele, sem pensar, deu aquele montão de tiro na perna dela, pensando, eu vou alejar essa praga dos quintos dos infernos, assim eu surrupio todo o dinheiro e vou tão feliz usar as minhas porcarias e fico livre dessa praga do inferno, né? Porque aguentar esse trubufu tinha que ser também... Vamos, um drogado e ainda aguentar o trubufu esse seria o pior do pior, né? Então ele foi lá, deu aquele montão de tiro na perna dela, né? Ela ficou aquele montão de tempo, um cajado, tudo lá, igual uma mula manca, né? A mula manca, a mula manca, virgulina mula manca. Então, com tudo isso, sempre foi mentira isso que a Cláudia Edson foi marido da Andréa de Maio. Não. Que elas podem até ter tido algum tipo de roção aí, não duvido nada, porque muitas delas tiveram, Roberta Leroux, Tuca Rubirosa, tiveram roção com outras, né? Isso não é novidade, não, né? Elas sempre foram bissexuais, todas elas, A maioria delas gostava de outras trans. Babado! Confusão e gritaria, eu tô falando. Esse vídeo é babado. Confusão, gritaria, tiroteio, é tudo. Então, nessa parte eu aclarei bastante de que elas não foram marido e mulher, não. Mas que tiveram algo aí, sim que tiveram. Porque as monas não iam falar por falar, né? E logo está esse caso, né? Que ela teve aí esse roção com Devair e aconteceu algo entre os dois. Isso quem pode aclarar é ela, depois do depoimento da uma das melhores amigas dela, que eu não vou dar o nome ao boi, mas... a maioria sabe de quem se trata, porque quem sabe e conhece a voz, sabe quem é, né? Porque eu não distorcionei o áudio, nada. O áudio tá em bruto, em real, em vivo, em direto, tá? Esse é o depoimento da uma das melhores amigas de Cláudia Edson. Falando a verdade. Amores, um beijo, um cheiro, fique com Deus e até o próximo.